Você já se perguntou quantas vezes foi traído pela sua própria necessidade de ser visto? Já pensou no que realmente significa o medo de ser ignorado? Você tem coragem de encarar o que existe por trás do seu sorriso ansioso e das palavras que você repete para ser aceito? Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Marco Aurélio. A maioria não vive, sobrevive para ser notada, explica cada passo para evitar rejeição, sorri para evitar conflito, posta para não desaparecer, e cada gesto, cada palavra a mais, cada tentativa de ser compreendido é, no fundo, um pedido de permissão para existir. Maquiavel sabia disso. Ele via homens tentando parecer fortes, tentando ocupar o centro da sala, tentando controlar a narrativa para parecerem relevantes. Mas fraqueza não grita. Ela se revela no detalhe, no desconforto quando o silêncio chega, na necessidade de repetir para convencer, na dependência do aplauso para se sentir vivo. Enquanto você está falando para ser visto, enquanto força um riso para ser aceito, alguém em silêncio observa suas brechas. Alguém que não precisa explicar. Alguém que não busca permissão. Alguém que sabe que poder real não se constrói no palco, mas no silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir os 3 comportamentos que expõem instantaneamente homens fracos, para que você aprenda a enxergar o que Maquiavel enxergava, para que você descubra as fraquezas alheias e, principalmente, para que você não seja mais uma delas. Você acha que está escondendo sua fraqueza. Acredita que ninguém está vendo quando você força aquele sorriso ou quando fala demais para não ficar em silêncio. Você anda pelas ruas como se nada estivesse errado, mas carrega no olhar aquele brilho ansioso de quem precisa ser notado. Precisa que os outros validem o que você é. Precisa que te escutem, que te elogiem, que te aplaudam. Enquanto isso, existe alguém observando você. Alguém que permanece calado, que não precisa se justificar, que não precisa ser visto para existir. Esse alguém já entendeu o que Maquiavel descobriu muito antes de você nascer. Fraqueza não aparece nos gritos. Ela aparece nos pequenos gestos que você faz sem perceber, naquela explicação longa demais, naquele pedido de desculpas desnecessário, naquele comentário ansioso só para não parecer irrelevante. Fraqueza se revela no desconforto que você sente quando o ambiente fica silencioso, quando ninguém te olha e você se contorce por dentro, quando ninguém responde ao seu argumento e você repete tudo de novo para garantir que foi entendido. Você acha que está defendendo sua posição, mas por dentro está implorando por aceitação. Maquiavel viveu cercado por príncipes, mercadores e bajuladores. Ele percebeu rapidamente que o homem que fala demais está sempre em dívida, sempre em busca de permissão para existir. O homem que fala pouco, esse sim carrega poder, porque o silêncio é incômodo para os fracos. Mas para os fortes, o silêncio é casa, é estratégia, é presença. Enquanto você tenta preencher cada segundo com palavras para não parecer fraco, alguém está contando quantas vezes você repete a mesma história para ser aceito. Está observando seu medo de ser esquecido, seu medo de ser irrelevante, seu medo de ser invisível. E cada palavra extra que você joga no ar se transforma em uma confissão. Uma confissão de que você não tem certeza do que é, de que você precisa do outro para confirmar sua identidade. Você se esquece de que os lobos caçam em silêncio, de que os predadores não avisam que estão chegando, de que os homens que comandam são aqueles que não precisam provar nada. Maquiavel não precisava ser visto, ele precisava enxergar. E quando ele via um homem se explicar demais, ele sabia que estava diante de alguém fraco. Fraco porque não confia na própria palavra, fraco porque depende do consenso para se sentir seguro, fraco porque teme a rejeição mais do que deseja a verdade. E sabe qual é o detalhe mais cruel? O mundo também percebe isso. Talvez não conscientemente, mas sente. As pessoas sentem quando você está pedindo permissão para existir, quando você está justificando cada passo para ser aceito, quando você está desesperado para ser incluído. E a partir desse momento, você perde algo que nunca mais recupera, o respeito silencioso. Maquiavel entendia que respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe pelo que você não diz.
pelo que você suporta em silêncio, pelo desconforto que você aguenta sem se explicar. Por isso este capítulo não é sobre como identificar fraqueza nos outros apenas. É sobre como identificar a sua própria fraqueza, o seu próprio medo de não ser amado, não ser ouvido, não ser visto. Porque enquanto você precisar ser visto, você será controlado. Enquanto você precisar ser compreendido, será manipulado. Enquanto precisar de aprovação para agir, será apenas mais um entre muitos. Você pode continuar justificando suas decisões, pode continuar explicando seu valor, pode continuar buscando a permissão do mundo para existir, mas cada vez que fizer isso, estará se entregando. Estará confirmando para quem observa em silêncio que você não é uma ameaça, que você é previsível, controlável e substituível. Maquiavel sabia que o poder verdadeiro não se conquista com gritos ou com sorrisos forçados. O poder é conquistado na solidão do silêncio, na confiança que não precisa de aplausos, na presença que não implora para ser validada. E enquanto os fracos continuam falando para não desaparecerem, os fortes planejam, observam, esperam, e quando decidem agir, não pedem permissão. Eles simplesmente agem, sem precisar explicar nada a ninguém. Porque no final, os que falam demais sempre servem aos que aprenderam a ficar em silêncio. Já pensou em quantas vezes sua necessidade de ser compreendido foi apenas um pedido de permissão para existir? Você acha que está argumentando, acredita que está mostrando seu ponto, mas por dentro está pedindo aprovação, pedindo para ser aceito, pedindo para que te digam que você está certo, só para poder dormir em paz. Você acha que está sendo firme, mas está suplicando. Maquiavel via isso em cada sala que entrava. Os príncipes que falavam pouco pareciam distantes, quase frios, mas carregavam a sala inteira com um olhar. Enquanto isso, os homens que falavam demais enchiam o ar com justificativas, frases longas, palavras escolhidas para parecerem inteligentes. Eles não falavam para liderar, falavam porque tinham medo do silêncio, porque tinham medo de não serem vistos, porque precisavam provar que tinham valor. E cada palavra a mais se transformava em uma moeda de troca, um pedido de validação, uma súplica disfarçada de opinião. Você faz isso sem perceber, quando explica demais por que tomou uma decisão, quando conta em detalhes suas intenções para que ninguém te julgue, quando repete a mesma justificativa várias vezes só para garantir que ninguém te interprete mal. Você não está afirmando força, está confessando insegurança, e o mundo percebe. As pessoas sentem, mesmo sem entender, que você precisa delas para se sentir inteiro. E quando percebem isso, você perde algo essencial: a sua presença. Maquiavel aprendeu cedo que o homem que precisa ser entendido antes de agir nunca será respeitado. Porque o respeito não nasce do excesso de palavras. Ele nasce do silêncio firme de quem não deve explicações, de quem não pede permissão, de quem age porque confia em si. Você acha que precisa explicar suas escolhas para manter relacionamentos. Acredita que precisa justificar suas decisões para não ser visto como rude. Mas cada vez que faz isso, você confirma ao outro que sua palavra não tem peso, que seu sim pode ser questionado, que seu não pode ser negociado e que você está aberto a mudar de ideia se for pressionado o bastante. Você não está defendendo suas ideias, você está implorando para que aceitem suas ideias, e isso é diferente. O homem que Maquiavel respeitava não era o que falava muito, era o que falava pouco, o que sabia calar quando precisava, o que deixava os outros no desconforto do silêncio, porque o silêncio é um espelho cruel. Quem suporta o silêncio domina, quem teme o silêncio serve. Enquanto você tenta ser compreendido, outros estão usando seu medo de rejeição para te controlar. Eles elogiam quando querem que você se sinta seguro. Eles discordam quando querem testar seus limites. Eles se calam e te observam quando querem ver até onde você aguenta sem implorar por aprovação. E você cede, porque seu medo de não ser aceito é maior que seu desejo de manter sua integridade. Maquiavel usava isso como arma. Ele sabia que o homem que precisa explicar tudo está dizendo sem perceber: por favor, aceite quem eu sou. Por favor, me diga que eu estou certo. Por favor, não me rejeite. Ele sabia que um homem assim não era uma ameaça, era um peão.
um boneco pronto para ser manipulado por qualquer um que soubesse ouvir em silêncio. Enquanto os fracos falam, os fortes planejam. Enquanto os fracos justificam, os fortes observam. Enquanto os fracos explicam, os fortes agem. Você precisa decidir quem quer ser: o homem que busca permissão para existir, ou o homem que existe mesmo que ninguém entenda? Você quer ser aceito? Ou você quer ser respeitado? Porque são caminhos diferentes, e Maquiavel sabia: o caminho do respeito passa pelo desconforto, pelo silêncio, pela capacidade de agir sem pedir aprovação, de existir sem precisar ser compreendido, de não negociar com o medo de ser rejeitado. O mundo testa você todos os dias, te observa em silêncio, esperando para ver se você vai ceder, se vai se explicar, se vai se curvar, ou se vai permanecer firme, mesmo quando o olhar de todos pressiona você a ceder. E cada vez que você escolhe falar para aliviar o desconforto, você entrega uma parte da sua força. O verdadeiro poder está em decidir sem pedir permissão, falar quando quiser, não quando precisar ser aceito, e se calar quando todos esperam que você explique, porque o homem que se explica demais não quer respeito, ele quer aprovação, e quem busca aprovação vende sua liberdade em cada palavra que oferece. Maquiavel aprendeu que, para governar, era preciso aprender a se calar, a suportar a solidão de ser incompreendido, a existir em silêncio e agir sem precisar que ninguém diga: "Você está certo", porque quem precisa ouvir isso antes de agir nunca comandará nada além de suas próprias inseguranças. Você acha que está sendo gentil, pensa que sua simpatia é uma virtude, acredita que ser agradável em todas as situações é sinal de caráter. Mas Maquiavel enxergava algo diferente. Ele via a simpatia excessiva como uma armadura de vidro, frágil, quase sempre usada por quem tem medo de ser odiado, ou pior, por quem tem medo de ser ignorado. Você acha que ser sempre educado é nobre, mas muitas vezes é medo disfarçado, medo de conflito, medo de ser rejeitado, medo de que, se você disser o que realmente pensa, as pessoas se afastem. Então você sorri, concorda, diz sim quando queria dizer não, e se cala quando deveria falar. Você se esconde atrás da simpatia porque tem medo de ser visto em sua forma real. Crê que se for bom o bastante, ninguém vai te atacar, que se agradar todos ao seu redor, nunca ficará sozinho. Mas a verdade é que a simpatia compulsiva não conquista respeito, conquista apenas espaço para ser usado pelos outros. Maquiavel observava isso nos corredores dos palácios. Os homens que buscavam ser agradáveis em todas as conversas eram sempre os primeiros a ceder, os primeiros a serem manipulados, os primeiros a vender seus valores para manter a ilusão de que estavam em paz com todos. O homem que precisa agradar para sobreviver está constantemente implorando aceitação. Ele troca sua verdade por sorrisos, sua integridade por aplausos vazios, sua liberdade por uma sensação frágil de pertencimento. E o preço disso é alto, porque ninguém respeita quem não sabe dizer não, ninguém confia em quem sorri para todos, ninguém leva a sério quem aceita tudo para evitar tensão. Maquiavel via esses homens como peças descartáveis no tabuleiro, homens que traíam sua própria vontade apenas para evitar olhares tortos, homens que preferiam ser invisíveis a enfrentar o desconforto do conflito, homens que chamavam de virtude aquilo que era, na verdade, medo de existir por inteiro. Você faz isso sem perceber, quando sorri para aquela piada que você odiou, quando aceita aquele pedido que você não queria aceitar, quando se desculpa sem ter culpa apenas para evitar um climão. Você acredita que está sendo maduro, mas está apenas evitando crescer, está se diminuindo para caber no espaço que os outros permitem. Maquiavel entendia que poder não se constrói buscando aprovação. Poder se constrói na coragem de manter a postura, mesmo quando isso cria desconforto. Na coragem de dizer não, sem se explicar. Na coragem de discordar sem medo de perder amizades frágeis. Na coragem de ser mal interpretado sem correr para consertar a impressão que deixaram sobre você. A simpatia compulsiva não é bondade, é submissão. É medo de perder algo que, na verdade, nunca foi seu. A aceitação de todos. E a aceitação de todos é uma ilusão perigosa, porque para ser aceito por todos, você precisa se diluir, precisa apagar partes de quem você é,
precisa engolir palavras que precisavam ser ditas, precisa sorrir quando tudo dentro de você quer permanecer sério, e cada vez que você faz isso, algo em você morre, algo em você se torna frágil. E Maquiavel sabia, homens frágeis não possuem poder, eles possuem a ilusão de paz. Até que um dia são descartados e percebem que toda a simpatia que ofereceram não foi suficiente para garantir lealdade ou respeito de ninguém. Você não está aqui para ser decorativo. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para existir por inteiro. E existir por inteiro significa, às vezes, desagradar. Significa bancar a sua verdade. Significa enfrentar o desconforto do conflito. Significa aceitar que nem todos vão gostar de você. Mas os que ficarem, ficarão por quem você realmente é. Maquiavel usava a simpatia dos fracos como ferramenta. Ele sabia que, se oferecesse migalhas de aprovação, esses homens fariam qualquer coisa para continuar se sentindo seguros ao lado dele. Ele oferecia elogios pontuais, olhares de aprovação calculados, e, em troca, recebia lealdade cega. Porque o homem que vive para agradar não suporta perder o pouco de aprovação que conquistou, e é por isso que se torna controlável. Você quer ser controlado? Quer viver uma vida inteira pedindo desculpas por existir? Quer ser lembrado como alguém que sempre foi legal, mas que ninguém respeitava? Ou quer aprender a viver sem a necessidade compulsiva de agradar? Quer aprender a falar não quando precisa? A discordar sem culpa? A permanecer em silêncio quando esperam que você ceda? Maquiavel sabia que o poder de um homem se mede pela sua capacidade de ficar sozinho em sua verdade, sem precisar do sorriso de aprovação dos outros, sem medo de ser odiado, sem medo de ser rejeitado. Porque aquele que precisa ser amado por todos não consegue comandar nem a si mesmo, e enquanto você não matar essa necessidade de agradar, viverá pedindo permissão para existir, sorrindo para evitar ser apagado, e cada sorriso falso que você der será uma confissão de que você não está pronto para ser respeitado, está apenas implorando para ser tolerado, e no fim, os que vivem para agradar terminam sozinhos de qualquer forma, mas sozinhos e vazios, sem identidade, sem força, sem história. Maquiavel sabia, e agora você também sabe. Você já reparou no homem que não consegue ficar em silêncio? No homem que transforma cada momento em palco, que fala alto, ri alto, mostra tudo. Ele diz que é confiante. Mas por trás da pose existe algo mais frágil que vidro, um medo sufocante de ser esquecido, de ser irrelevante, de sumir na multidão. Ele vive para ser visto, vive para que falem seu nome, para que o aplaudam, comentem, apontem. Ele não suporta a ideia de passar despercebido, e por isso faz de cada detalhe uma performance. Maquiavel via isso como uma doença, uma fissura na armadura de qualquer homem, porque o homem que não suporta ficar fora do foco é fácil de usar, ele é previsível, ele se expõe sozinho, ele te entrega suas fraquezas em troca de alguns segundos de atenção. Você conhece alguém assim? Talvez em partes você mesmo seja assim, aquele post que você faz sem ter nada a dizer, mas faz só para ser notado. Aquele exagero na história para que sua conquista pareça maior. Aquele elogio que você mesmo dá a si porque ninguém mais deu. Você se justifica, é ambição, é fome de crescer, mas na verdade é medo de desaparecer. Maquiavel estudava esses homens como se estudasse presas. Ele entendia que a ansiedade de ser visto é o ponto mais frágil de quem não tem um centro sólido. Porque um homem sólido não precisa de holofotes. Ele é visto quando decide aparecer. Enquanto isso, o homem fraco implora para que alguém ilumine o palco para ele, e quando ninguém ilumina, ele se ilumina sozinho. Acende fogos de artifício com a própria dignidade. Faz promessas vazias. Fala mais do que pode cumprir. Se exibe mais do que pode sustentar. E quando o aplauso acaba, ele morre um pouco por dentro. Até o próximo palco. Até a próxima mentira. Até a próxima plateia. Esse é o homem viciado em ser visto. Você acha que está mostrando força quando fala alto. Acha que intimida quando faz questão de ser lembrado. Mas na verdade está dizendo ao mundo: sem vocês, eu não existo. Sem suas palmas, eu sou ninguém. Maquiavel entendia o silêncio como arma.
o palco como armadilha, ele sabia que homens poderosos não gastam energia tentando ser notados. Eles gastam energia se tornando indispensáveis, mesmo que ninguém perceba o que estão construindo. Quando o palco é sua droga, sua mente é uma prisão. Você troca sua liberdade por migalhas de aplauso, entrega segredos para ganhar manchetes, trai amigos para ter plateia, grita sua importância porque teme que o silêncio revele sua irrelevância. E Maquiavel tinha uma forma de desmontar esses homens: o desprezo. Bastava ignorá-los, cortar o aplauso, apagar a luz e ver o colosso virar criança. Porque um homem viciado em ser visto se destrói no escuro. Ele faz qualquer coisa para recuperar o foco. Mentir, sabotar, trair. Vira a arma nas mãos de quem souber dar migalhas de atenção. E assim, Maquiavel usava essas marionetes. Oferecia o palco quando precisava. Apagava as luzes quando queria puni-los. Ele sabia. O homem que não suporta ser invisível nunca será perigoso. É um bicho domesticado. Você quer ser esse homem? Quer viver mendigando atenção? Quer que seu valor dependa do olhar de quem nem se importa? Ou prefere cultivar silêncio? Trabalhar na escuridão? Aparecer só quando quiser? E quando aparecer, ser inevitável. Homens fortes somem de propósito. Eles desaparecem para crescer sem serem interrompidos. Aparecem quando o mundo não tem mais escolha a não ser enxergá-los. Enquanto isso, o fraco gasta cada segundo tentando ser visto, até que ninguém mais quer olhar para ele. E aí o palco apaga, o barulho some, e o homem vazio encara o eco da própria insignificância. Maquiavel sabia disso. Sabia que quem precisa do aplauso vive como escravo, e quem suporta o silêncio governa quem não suporta. Você decide. Quer governar? Então, suma quando for preciso. Evolua quando ninguém estiver olhando. Construa na sombra. Apareça no exato momento em que ninguém possa te ignorar. Aí, sim, você não pedirá palmas. Elas virão sozinhas. Antes de seguir para o próximo tema, temos um recado rápido, e talvez seja o mais importante deste vídeo. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que, por mais que leia livros, assista a vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba, isso não é coincidência, e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que une ciência, psicologia e sabedoria ancestral, e que, até hoje, poucas pessoas conhecem. Quem aplicou esse método descreve como se fosse uma chave virando por dentro. Clareza, disciplina, uma identidade mais forte, como se, pela primeira vez, estivessem realmente no controle da própria mente. Se quiser saber mais sobre isso, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o código QR que está na tela e descubra por si mesmo do que se trata. Ou, se preferir, clique no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Você quer aprender a identificar a fraqueza dos outros. Quer saber como Maquiavel transformava a fraqueza em vantagem, mas, antes de tudo, precisa entender algo que quase ninguém tem coragem de aceitar. A fraqueza que você identifica nos outros é a mesma que habita em você, e se não aprender a dominá-la, ela vai te destruir no exato momento em que você começar a se achar invencível. Você quer liderar, quer ter presença, quer ser respeitado. Mas o que acontece quando a necessidade de ser respeitado se torna sua nova fraqueza? O que acontece quando sua busca por poder te transforma em um escravo da sua própria vaidade? Maquiavel sabia que o maior inimigo de um homem não são os outros. É ele mesmo. São as brechas emocionais que ele carrega em silêncio. A ansiedade que te faz falar demais. O medo que te faz sorrir para ser aceito. A vaidade que te obriga a aparecer antes de estar pronto. Essas são as correntes que te prendem. E se você quer realmente usar a fraqueza dos outros, precisa primeiro quebrar as suas. Você não pode manipular o medo dos outros se ainda obedece ao seu. Você não pode usar o silêncio como arma se ainda tem medo dele. Você não pode enxergar o desespero alheio se ainda está cego pelo seu. Maquiavel sabia,
antes de estudar o outro, estudava a si mesmo. Ele observava cada reação, cada desconforto, cada momento em que sentia a necessidade de falar para ser aceito, e cortava, matava cada fraqueza em silêncio, porque sabia que o mundo observa, o mundo testa, e a sua fraqueza será usada contra você no momento em que você relaxar. Então, como usar a fraqueza dos outros? Primeiro, aprenda a ouvir em silêncio. O homem fraco sempre se entrega quando fala demais. Ele confessa suas inseguranças disfarçadas de histórias. Entrega seus medos quando busca aplausos. Mostra suas falhas quando tenta parecer perfeito. Você não precisa fazer nada, apenas observar. O fraco se expõe, se entrega e implora por aceitação. Enquanto isso, você permanece calado, estuda, decora as brechas, aprende os gatilhos emocionais de quem está na sua frente. Depois, quando necessário, oferece migalhas de aprovação. E observa a dependência nascer nos olhos dele, um elogio aqui, você está certo ali, e de repente ele começa a te seguir, não porque você o forçou, mas porque ele precisa de você para sentir que existe. Maquiavel usava isso como uma faca invisível. Ele não mandava, ele deixava que os fracos obedecessem sozinhos, porque o fraco quer se sentir útil, quer se sentir aceito, quer sentir que é importante. E você oferece isso como isca, mas cuidado, o mesmo truque pode se voltar contra você, porque se você se viciar no controle, isso se transforma em sua nova fraqueza. Se você precisar do respeito de todos, isso se transforma em corrente. O verdadeiro poder é frio, é silencioso, é distante. Não precisa ser visto, não precisa ser amado, não precisa ser explicado. Por isso, quando aprender a usar a fraqueza dos outros, mantenha a sua domada. Não se apaixone pela influência, não se vicie no aplauso, não se entregue ao prazer de ser seguido, apenas use quando necessário, e depois volte ao silêncio. Porque o poder verdadeiro não é barulhento. Ele não busca aprovação, ele não implora por validação. Ele existe mesmo quando ninguém está olhando. Maquiavel sabia: quem controla o outro, antes controla a si mesmo. Você quer governar? Aprenda a se governar. Quer usar a fraqueza dos outros? Mate a sua fraqueza primeiro. Porque no final, o jogo não é sobre eles, é sobre você. É sobre quem você se torna enquanto constrói o que deseja. E se quiser reinar, precisará caminhar sozinho, carregando a sua própria verdade, mesmo quando o silêncio for pesado, mesmo quando ninguém aplaudir. Porque os fracos imploram para ser vistos. Os fortes se tornam inevitáveis. Maquiavel não tinha pressa. Ele entendia que o tempo revela tudo, e que no final os que correm atrás de aprovação morrem como marionetes, enquanto os que constroem no silêncio surgem como monstros que ninguém pode ignorar. Então, aprenda a observar, aprenda a usar, aprenda a assumir quando for preciso, e acima de tudo, aprenda a existir sem precisar da permissão de ninguém. Este é o verdadeiro poder, e agora ele está nas suas mãos. Chegamos até aqui, e agora você sabe o que Maquiavel sabia, que fraqueza não é sobre músculos ou títulos, é sobre silêncio, sobre a sua relação com ele, sobre o que você faz quando ninguém te elogia, sobre o que você fala quando ninguém te escuta, sobre quem você se torna quando ninguém te observa. Eu sei, nem sempre é fácil olhar para isso. Eu também já fui o homem que precisava explicar cada passo, o homem que sorria para evitar conflitos, o homem que precisava ser visto para não se sentir invisível. Eu lembro de uma madrugada, anos atrás. Eu estava sentado no chão do meu quarto, luz apagada, celular na mão, atualizando as redes a cada minuto, buscando qualquer notificação, qualquer sinal de que eu importava. Eu ria para todos. Concordava com todos, falava alto, postava frases bonitas para que alguém me dissesse: "Você é incrível." E quando não diziam, eu sentia um vazio gelado no peito. Foi nessa noite, no silêncio, que eu percebi. Eu estava implorando para existir. Eu estava entregando meu poder em cada risada falsa, em cada explicação desnecessária, em cada post sedento por atenção. Eu era o que Maquiavel chamaria de fraco, e não havia ninguém para me resgatar dali, só eu. Foi nessa noite que comecei a calar, a cortar explicações, a assumir do palco, a dizer não sem sorrir, a discordar sem medo de perder, a me mover em silêncio.
E, curiosamente, foi nesse exato momento que o respeito que eu tanto buscava começou a nascer. Quando parei de mendigar aceitação, o mundo parou para ouvir. Quando parei de buscar aprovação, minha presença se tornou pesada. Quando parei de implorar para ser visto, me tornei inevitável. E é isso que eu quero deixar para você. Que você se torne inevitável, não porque fala muito, não porque agrada a todos, não porque grita sua importância, mas porque constrói em silêncio, porque se move quando todos dormem, porque se ergue sem pedir permissão. Este vídeo não é sobre identificar os fracos para se sentir melhor. É para que você não seja um deles, para que você não viva como marionete, para que você não precise se explicar, para que você não se destrua por medo de ser esquecido. Maquiavel usava a fraqueza alheia como arma, mas antes eliminava a própria. Faça o mesmo, porque os fracos buscam ser vistos, os fortes não deixam escolha. Agora, antes que você suma para construir no silêncio, curte o vídeo, porque o algoritmo é fraco e precisa do seu toque para me notar. Comenta aqui embaixo qual das fraquezas ainda te assombra no silêncio, ou não comenta nada e deixa os curiosos se perguntando o que você pensa. E se ainda não é inscrito, eu não vou pedir. Mas você sabe o que fazer. Estão aparecendo 2 vídeos na tela agora. Não vou te contar o que tem neles, mas um deles vai cutucar algo que você está tentando ignorar há muito tempo. E o outro é para quando você finalmente estiver pronto. Escolha bem.